alunos, bem-vindos à nossa aula dessa semana. Essa semana nós vamos falar de arte grega, pintura e escultura. Vamos lá? Os gregos davam muito valor para a arte e por isso eles tinham uma preocupação com a estética. Estética, para os gregos, seria a beleza da obra. Era o mais importante em uma obra de arte. E quando se fala nessa estética para eles deveriam seguir alguns padrões, como, por exemplo, realismo, que é a obra se aproximar o máximo da realidade, o equilíbrio. Essa obra de arte, ela deveria ter uma questão equilibrada, como, por exemplo, proporções, volume, tudo em cima da matemática. Harmonia, ela deveria ser harmoniosa, os traços harmônicos, e havia a busca pela perfeição. Eles buscavam o tempo todo por obras de arte perfeitas, ou seja, que realmente passassem a ideia de realidade. A pintura grega foi uma das maiores representações, da época, e ela teve a sua maior representação na ornamentação de cerâmica e nos afrescos. Os gregos, eles adornavam muito objetos de cerâmica, então a pintura se fez muito presente nesses itens. Essas pinturas continham temas relacionados à vida dos gregos. Não é muito parecido com aquilo que nós vimos no Egito Antigo, porque para os egípcios a pintura adquiria uma forma mais religiosa. Já para os gregos era mais uma representação do dia a dia, como se fosse uma encenação. As principais características eram o equilíbrio das formas, então essas formas tinham que ser proporcionais, não podia ter braço muito grande, nem pé muito grande. Harmonia nas cores e desenhos, ou seja, os personagens representados tinham que ser harmoniosos, o rosto detalhado, de uma forma que passasse a sensação de realidade. As cores utilizadas deveriam combinar. Representações de deuses e de cenas cotidianas, então nós encontramos desde representação do panteão mitológico grego, como Zeus, Hera, Hades, até mesmo cenas cotidianas de colheita, Jogos Olímpicos, competições. Essas representações eram realistas, ou seja, tinham que se aproximar do formato da figura humana e dos objetos reais, e eles utilizavam algumas técnicas como o afresco, a têmpera e a encáustica nas pinturas murais. Aqui nós vemos uma representação dos tipos de cerâmica. A gente tem que lembrar também que a cerâmica é uma forma artesanal, também faz parte da linguagem artística. E além dela já ser a questão escultórica, por ser um produto artesanal, na própria cerâmica os gregos criavam as pinturas. Essas pinturas eram feitas em vasos. Esses vasos, eles serviam para armazenar líquidos, como, por exemplo, o vinho era armazenado na crátera, que é o ícone 1. O azeite era armazenado na ânfora, que é o ícone 2. E a água era armazenada na hidra, que é o ícone 3. Há 3 fases na pintura de cerâmica para os gregos. Nós nomeamos essas fases de geométrica, arcaica e clássica. Os gregos, eles utilizavam uma técnica chamada negativo, que é como se fosse uma fotografia. Quando a gente olha um negativo, eu tenho a figura preta sobre um fundo vermelho, ou seja, eles utilizavam a cerâmica, o vaso de cerâmica, no seu natural e faziam a pintura ou utilizando pigmento preto ou a figura vermelha ou alaranjada sobre o fundo preto. Era como se fosse um processo de tirar, de você ir
tirando a tinta de cima desse vaso. E as 3 fases são geométrico, ou seja, esses vasos eles eram ornamentados com linhas que construíam padrões geométricos ou linhas curvas. No período arcaico, nós temos figuras que representam o cotidiano grego com mais realismo, então cenas de batalhas ou de coisas do dia a dia, conversas. E o período clássico, que é um aprimoramento da técnica de pintura. No período clássico, a pintura dos vasos se torna mais detalhada, até mesmo com uma questão de tentar buscar a perspectiva, que é o 3D, e o rosto dos personagens começa a ser um pouco mais detalhado também. Outra técnica que foi criada pelos gregos se chama afresco. Na verdade, essa técnica se assemelha muito com a pintura rupestre, porque nada mais é você pintar sobre uma superfície mural, ou seja, uma parede. A diferença é que a palavra afresco significa tinta fresca. Eles faziam essa pintura para dar a sensação de mármore nas paredes. Essa técnica ela foi utilizada pelos gregos sobre as paredes das suas residências e permitia criar pinturas murais para ornamentar os espaços, deixar mais bonito, e geralmente eram cenas do cotidiano. Nessa pintura, por exemplo, nós vemos a cena de um simpósio. Um simpósio era como se fosse uma reunião, onde os homens se reuniam para discutir diversos assuntos e comiam e bebiam durante esse evento. Apesar da pintura ter sido um avanço na arte grega, sem dúvida a escultura é a maior expressão dessa arte. As esculturas são as mais conhecidas e até hoje elas impressionam muito ainda pela técnica que foi utilizada por esses artistas na época. Elas alcançaram uma perfeição nunca antes obtida, se comparada com esculturas feitas por civilizações anteriores ao período da Grécia Antiga, e deixaram um legado que inspira os artistas até hoje. Nós vamos ver que esse padrão de escultura dos gregos vai durar até hoje na arte contemporânea, na criação de alguns artistas. Os gregos utilizavam o bronze, que era o material predileto deles, mas depois eles adotaram o mármore, ou seja, essas esculturas eram feitas em pedra de mármore. Assim como a pintura, a escultura também tem períodos, e em cada período tem uma característica diferente. Os períodos da escultura grega se dividem em arcaica, que são representações estáticas, ou seja, lembra muito as esculturas egípcias, e são figuras comuns, representações de homens e mulheres. No período clássico, nós temos a inserção do movimento. Nesse período, os escultores se inspiravam nos movimentos dos atletas, para captar o movimento de contração muscular. Ou seja, eles usavam a representação física, o movimento de um braço cruzado, de uma perna retorcida desses atletas era justamente o que eles tentavam captar. Isso dá movimento, é como se a estátua estivesse se mexendo. E no período helenístico, as esculturas surgem com 2 ou mais personagens, quase como se fosse uma cena de teatro. Na primeira figura, nós temos então a representação da escultura arcaica. Observe, elas são figuras estáticas porque elas estão paradas. Como assim paradas, professora? Óbvio que elas estão paradas, elas são esculturas. Na arte, o termo estático significa um movimento que não podemos perceber, ou seja, eu não tenho nenhuma diferenciação de padrão corporal.
Então, os braços estão juntos do corpo, as pernas paralelas. Então, eles estão estáticos, literalmente uma estátua. Já no período clássico, nós temos a inserção do movimento. Observe a diferença do arcaico para o clássico. No período clássico, nós temos a tentativa de captar o movimento. Então, essas esculturas, elas têm os braços em posições diferentes, contração do músculo, até mesmo no detalhe. Dá para ver a veia, a musculatura da perna. E no período helenístico, nós temos a mesma ideia de movimento, só que agora eu tenho mais de um personagem numa única escultura. Como, por exemplo, a que nós estamos vendo. Nós temos não só um personagem, mas 2, 3. Dá essa sensação de quase uma teatralidade, fora a expressão no rosto dos personagens. Um dos principais escultores da Grécia Antiga foi Fídias. Ele é o mais famoso. Ele é o criador da escultura de Atena, em 438 a.C., e de Zeus, de 456 a.C. A escultura de Zeus é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, por seu tamanho ser muito grande e pela perfeição. Essa imagem que vocês estão vendo do Fídias é uma representação dele em um jogo de videogame que é muito legal. Aqui nós temos então as 2 principais obras do nosso escultor Fídias. Nós temos a Atena e Zeus. Vejam como essas esculturas são grandes e possuem diversos detalhes. Essa, na verdade, são esculturas do que nós chamamos período clássico, pois aqui nós já temos a tentativa de captação do movimento. E percebam como Fídias tentava ao máximo representar a realidade, o tecido da roupa, os objetos que eles seguram. E uma curiosidade, as esculturas gregas possuem forma humana na representação dos deuses. Cada artista representava a figura do deus de acordo com a sua imaginação, ou seguindo às vezes algum modelo. Por isso, nós nunca temos um mesmo padrão para a representação de Zeus ou Atena, mas as semelhanças são bem próximas. Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E aí para vocês nessa telinha, nós temos um GIF bem legal das musas, né? As musas são personagens da mitologia grega responsáveis pela arte. Sim, elas são responsáveis pela música, pelo teatro, né? Ou seja, até mesmo para representar as artes, nós tínhamos personalidades. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, não se esqueçam de revisar esse vídeo e façam as suas anotações. Beijos, turma. Até a próxima.